Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe esse dia de sábado, abençoe seu fim de semana, abençoe sua família, abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã, porque a gente busca Deus, né, para poder fazer as coisas. A gente não faz as coisas de todo jeito. Então eu quero pregar uma palavra de Deus aqui, que está no livro de Marcos, no capítulo 9, né? Você pode abrir sua Bíblia aí para acompanhar a palavra de Deus. Porque eu faço vídeo sempre falando da palavra de Deus, sabe, irmão? Não abra o vídeo aqui para estar falando coisa que não vai te ajudar, que não vai te salvar, não vai te libertar. Então eu tenho que pregar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que liberta, que sara, que cura, tá entendendo? Não é filosofia, não é conversa bonita, não é nada disso que vai te libertar, que vai te ajudar, não. Tá entendendo? Eu vou falar a palavra de Deus e se você pegar ela, se você guardar no seu coração, você vai ser abençoado porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele cumpre a palavra de Deus aqui nessa terra. Então, a gente tem que falar de Jesus, tem que falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta, porque só ele é quem faz essas coisas. Não adianta eu vir contar história para você aqui, contar mentira, falso testemunho que eu não fiz, que eu não vivi na vida, tá entendendo? Não adianta eu ficar contando coisa que eu não vivi, que eu não conheci, porque isso não vai te ajudar, tá entendendo? Nem também vai me ajudar. Porque o inimigo sabe se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Então, eu tenho que procurar falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no meus limites, nas minhas condições que Deus colocou, está entendendo na minha vida, para mim poder fazer a coisa direito. Porque se a gente ficar mentindo, falando coisa que a gente não fez, que a gente não viveu, o inimigo sabe que a gente está mentindo. Porque o mentiroso é ele, tá entendendo, irmão? Mas se a gente ficar mentindo, a gente vai querendo tomar o lugar dele. Então a gente não pode ficar fazendo essas coisas. A gente tem que falar a verdade, falar daquilo que Deus bota no coração da gente, tá entendendo? Nada mais nem nada menos, porque é isso que vai ajudar você. E o propósito de falar dessa palavra aqui é para te ajudar, é para te fazer vencer alguma dificuldade, alguma doença, algum problema que você está passando, algum desemprego, te abençoar em toda a área da tua vida, na tua área sentimental, profissional, financeira. A palavra de Deus é para te abençoar em tudo aquilo que você precisa, que você necessita diante de Deus, tá entendendo? Porque Deus veio, mandou Jesus para isso, para se fez de pobre, para que hoje nós fosse rico. Jesus sofreu para que hoje a gente não tivesse de sofrer tanta coisa, muitas coisas que podia acontecer na vida da gente. Jesus levou tudo na cruz, tá entendendo? Para que a gente hoje tivesse pronto e disponível para servir a Ele, para agradar a Ele e adorar o nome dele, tá entendendo? Então, aqui na palavra de Deus, no capítulo 9 de Marcos, diz assim, ó: Alguns dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Então, Jesus estava ali falando da palavra de Deus, ensinando as pessoas, libertando, que aonde Jesus chegava era para ajudar as pessoas, irmão, com a palavra, com cura divina, matar a fome das pessoas, como ele multiplicou os pães para matar a fome de multidão, tá entendendo? Então, onde Jesus estava, acontecia coisa, acontecia milagre, e vinha também coisas para debater, para querer derrubar o conhecimento de Jesus, para derrubar aquilo que Jesus estava fazendo, mas Jesus estava sempre pronto, tá entendendo, irmão? Com o escudo da fé, com o Espírito Santo de Deus na vida dele para combater essa mentira, combater esse levante do inimigo, tá entendendo? Contra o evangelho, contra a obra de Deus, tá entendendo, irmão? Que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus. Sempre eu estou falando nos vídeos com você e estou falando essa palavra, você entendeu? Você entendeu? Porque quando eu aprendi nas escolas dominical, irmão, nas escolas que fazia dentro do ministério que eu passei, que eu congreguei, tá entendendo, irmão? O professor, aquele homem que estava capacitado por Deus ali para ensinar dentro das escolas dominical, ensinar a gente, ele sempre estava nesse termo de falar para a gente, você entendeu? Você entendeu a palavra, Antônio? Entendi, professor. Então, a gente tem que estar sempre falando, você entendeu, irmão? Porque você entender a palavra de Deus e guardar, irmão. Não adianta ficar aqui falando um monte de coisa e você não saber o que você ouviu, o que você escutou. Quando você desligar o celular, a tua mente deu um branco, você esqueceu de tudo, tá entendendo? Então, a palavra de Deus é para você entrar no seu coração, para te libertar, para te curar, te salvar. Por isso que
Hoje, nos meus ensinamentos da palavra que eu estou pregando, que eu estou ensinando a palavra de Deus para alguém, eu estou perguntando para a pessoa, você está entendendo? Para ele confirmar que ele está entendendo, que ele está ouvindo e que ele está dando crédito àquilo que ele está escutando. Porque se a pessoa não der crédito, irmão, não adianta. Você vai falar o dia todinho da palavra de Deus para a pessoa e a pessoa vai ficar do mesmo jeito, porque ela não está entendendo, ela não quer entender, ela não está guardando aquilo que está escutando, não está absorvendo aquilo, está entendendo? E vai sair dali do mesmo jeito. Então a palavra de Deus ela tem que entrar no coração do ser humano, ela tem que penetrar na alma, no espírito, que nem fala lá no livro de Hebreus, está entendendo? Que ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, está entendendo? A ponto de dividir juntas e medula, está entendendo? E aspecto para discernir os propósitos e a intenção dos corações do ser humano. Então, a palavra de Deus é uma flecha, é uma espada, que ela penetra no teu coração e fica arraizada lá, se você der ouvido. Se você der crédito àquilo que você está escutando da pessoa que o Espírito Santo está usando para te ensinar, não sou eu, é o Espírito Santo que está te ensinando, que está querendo que você entenda o Evangelho, querendo que você entenda o fundamento da palavra de Deus, porque falar uma coisa, mãe, a pessoa saber o que está falando, saber o que já viveu, o que já passou com Deus, através da palavra dele, das provas que Deus já permitiu que você passasse. Você é um homem estruturado, é um homem preparado, provado e aprovado por Deus para fazer a vontade de Deus. E o inimigo sabe disso, tá entendendo? Por isso que ele persegue a igreja, porque ele sabe quem está nas condições de fazer a vontade de Deus, de pregar a palavra de Deus, porque Deus sabe o que ele escolheu, o que ele botou dentro de você, o que tem dele na tua vida, Deus sabe, porque Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito, entendeu? Então a gente tem que estar com Jesus, Jesus com nós, em comunhão com os outros dentro da igreja, para poder o negócio funcionar, senão não funciona não, irmão. Aí diz assim, ó, onde quer que o apanhe, provoca ali convulsão, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se erigecer. Erigecer é uma palavra que eu ainda não sei, mas eu acho que é espumar, erigecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram. Então você vê aqui, né, que a pessoa trouxe um rapazinho, um jovem, que ele espumava pela boca, ele caía, ele dava ataque nele, tá entendendo? E o demônio, aquilo era um demônio, tá entendendo? Que nos terreiros por aí, nos lugares, dizem que o nome desse espírito imundo é Abaloaê, é um espírito que dá convulsão nas pessoas, para matar as pessoas afogadas, para matar as pessoas atropeladas dentro do fogo, tá entendendo, irmão? Então, trouxeram esse rapaz para os discípulos de Jesus e eles não puderam expulsar. Ele não tinha condições, não estava estruturado, não estava preparado, tá entendendo, para expulsar aquele espírito imundo ali. Porque Jesus ainda estava preparando ele, Jesus ainda estava fazendo, tá entendendo, irmão dele, uns discípulos, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro homem de Deus, para poder eles fazer a vontade de Deus. E essas coisas que sobreveio, Jesus estava ali perto, não foi para envergonhar ele, não, foi somente para Jesus ensinar para ele, porque os ensinamentos de Deus é na prática, irmão, é vivendo, é acontecendo, para que as pessoas venham saber que a necessidade que ele tem de buscar a Deus, de orar a Deus, de consagrar a vida dele. Porque tem pessoas que confiam só no pastor, né? O pastor vai orar, o obreiro vai orar e está tudo bem. Não é desse jeito, não. A pessoa tem que orar, ele mesmo tem que buscar a libertação dele, orar, se consagrar, ler a Bíblia, vigiar, se santificar, tá entendendo? Para ser liberto, para ser curado. E quando ele abrir a boca para falar da palavra de Deus para alguém, alguém também venha a ser curado, venha a ser liberto. Então é isso que tem que acontecer. A palavra de Deus tem que funcionar na sua vida e na vida daqueles que estão ouvindo ela. Então não adianta eu ficar falando uma coisa aqui que eu não sei o que é, que eu nunca vi. Eu estou falando do que Jesus botou no meu coração para mim falar, irmão. Creia você ou não creia, eu estou falando de Jesus Cristo, estou falando da palavra de Deus, como ela funciona na tua vida e na minha vida. Então, você, irmão, você, irmã, você, mulher, homem que está escutando esse vídeo nessa manhã, receba essa palavra para ser liberto, para libertar seu filho, sua família, e todos aqueles que Deus se aproximar de você, venha receber uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de salvação para a vida deles. Aí diz assim, ó, e Jesus lhe respondeu, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino, glória a Deus, tá entendendo? Então Jesus tomou a frente.
Porque Jesus é assim, irmão, quando a gente não pode fazer uma coisa, quando a gente não está no limite da gente, quando não está no alcance da gente, Jesus toma a nossa frente, tá entendendo? E faz as coisas acontecer ali naquele lugar para o nome dele ser glorificado e a palavra dele continuar na verdade, a palavra de Deus, tá entendendo? E depois ele chama a gente de canto e diz assim, por que vocês não faz isso, isso e isso, para quando chegar essa situação vocês mesmos resolver, tá entendendo? Ele ensina pra gente, mas às vezes as pessoas aprendem, tem que viver, e é bom a gente aprender escutando a palavra de Deus e praticando. Pedindo sabedoria a Deus, tá entendendo, irmão? Para Deus dar sempre o entendimento e o conhecimento do oculto, do escondido que tem dentro da palavra dele. Para que quando a gente abrir a boca, ela venha funcionar na vida das pessoas que ouvem. Porque não adianta você abrir esse vídeo e escutar 10, 15 minutos eu pregando a palavra de Deus para você aqui, e essa palavra não acontecer nada na tua vida, porque ela tem que acontecer aí do outro lado. Ela tem que libertar teu parente, ela tem que te salvar, tem que te curar, tem que te dar livramento, porque é Deus que está mandando falar e ele vai se responsabilizar pelo aquilo que ele manda fazer. Aí diz assim, ó, então ele o trouxeram, e ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca, tá entendendo? Então, quando Jesus se aproximou daquele rapaz, o espírito imundo que estava nele, tá entendendo? Já começou a espumar, se bater no chão, tá entendendo? Porque o inimigo, ele gosta de afrontar, tá entendendo? Para dizer, não tem jeito, aqui é meu, não tem jeito, você não pode fazer nada aqui, tá entendendo? Mas Jesus disse, não, eu vou libertar esse rapaz, eu vou expulsar você daí, Satanás, e vou mostrar para os meus discípulos como é que se faz, porque eles não estão entendendo como é que você sai da vida desse homem, mas eu vou ensinar para eles e eles vão expulsar você daí também. Ele diz assim, Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, Jesus perguntou o tempo que aquele menino tinha aqueles problemas. O pai dele disse que era desde a infância, desde criança, tá entendendo, irmão? Então, Jesus, ele disse, pediu ajuda para Jesus, disse, se tu puder fazer alguma coisa, Senhor, me ajuda, tem compaixão de mim, do meu filho, tá entendendo? Mas Jesus é cheio de amor, irmão, é cheio de compaixão. É ele que dá a vida, é ele que dá saúde, que dá paz, tá entendendo? Ao ser humano, quando o ser humano quer viver uma vida na presença dele, buscando a salvação nele, buscando tá uma vida reta e honesta na presença dele. Então Jesus quer dar todas essas coisas para o ser humano, é paz, saúde, alegria, porque ele fala na palavra dele que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que todos tenham vida e tenham com a mudança. Aí diz assim, ó, ao que lhes disse Jesus, se puderes, tudo é possível aos que crê, tá entendendo? Aí imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, tá vendo? Porque aquele homem, ele se sentia um homem incrédulo. E Jesus sabia que ele tinha um coração incrédulo, mas Jesus deu uma injeção de coragem nele, tá entendendo? Se puder, tá entendendo? Tudo é possível ao que crê. E ele disse, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, que eu quero crer e vou acreditar que o Senhor pode libertar meu filho. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus respondeu ao espírito impuro, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Glória a Deus, tá entendendo, irmão? Então, quando Jesus faz uma coisa, acabou, irmão. Quando Jesus faz uma obra na tua vida, na tua casa, na tua família, uma cura, uma libertação, aquele homem, tá entendendo, irmão, não vai mais morrer daquela situação, daquela doença, daquela enfermidade, porque Jesus quem curou. Quando Jesus cura, meu irmão, está curado, está liberto. Pode acontecer dessas pessoas ter outro problema de doença, mas essa que Jesus curou não volta mais para a vida dele, porque Jesus disse, nunca mais, irmão, seja esse problema na vida desse jovem, na vida desse adolescente, dessa criança, porque Jesus faz para sempre. Então o espírito saiu, gritando e agitado. Muito o menino ficou como se
estivesse morto. De modo que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé, em pé. Quando, quando entrou em casa, seus discípulos lhes perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu, esse espírito, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Glória a Deus. Então Jesus deu a receita para os discípulos aqui, né, irmão? Falando, eles vêm perguntar, por que, Senhor, a gente não conseguiu expulsar aquele espírito imundo daquele jovem, daquela criança? Jesus disse, essa espécie de demônio, Pedro, João, Tiago, não sai somente com palavras, não. Você tem que jejuar, tem que orar, que é para você se encher do meu poder, se encher da minha virtude, da minha graça, tá entendendo? Para poder você expulsar esse tipo de demônio aí, que isso é casca de demônio, é coisa, é encrenca, tá entendendo? Do inferno. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo, tá com força do poder de Deus para expulsar e para combater contra essa casca de demônio aí. Então não é por aparência, irmão, não é por roupa, não é por boniteza que você vai expulsar demônio da vida de ninguém. É pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então o menino ficou liberto, e aonde Jesus chega, Jesus quer libertar, Jesus quer curar, irmão. Mas as pessoas ainda hoje querem impedir a palavra de Deus de ser divulgada, o evangelho de Deus de ser praticado no meio da igreja, tá entendendo? Porque aonde Jesus está tem que acontecer milagre, tem que acontecer libertação, salvação, tem que acontecer as obras de Deus, porque Jesus disse que aquele que crê em mim, as minhas obras acompanharão ele, tá entendendo? Então a gente tem que ter as obras de Jesus Cristo na nossa vida, porque a gente somos instrumentos, somos vasos, somos homens usados por Deus nessa terra para fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero orar pela tua vida, que essa palavra venha te dar saúde, venha te dar libertação para você, para sua casa, que venha te prosperar, te abençoar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, eu te peço que o Senhor vá agora, Pai, de enquanto essa pessoa, essa mulher, esse homem, Pai, esse jovem, esse adolescente, essa criança, toma esse povo nas tuas mãos que parou para ouvir essa palavra, Pai. Meu Deus, abre o coração das pessoas, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Pai, aqui nesse canal, Senhor. Meu Deus, tu me dê essa oportunidade, Pai, de abrir esse canal no YouTube para orar pelas pessoas, Pai, para falar da tua palavra, para divulgar o teu evangelho. Então, abra o coração das pessoas, meu Deus, para que venha ouvir, meu Deus, a tua palavra, Pai, que liberta, que cura, que salva, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque a tua palavra, meu Deus, diz, Senhor, o apóstolo Paulo falando que ele plantou Apolo, meu Deus, e regava, mas o Senhor é quem dá o crescimento, meu Deus. Então, o Senhor é quem faz crescer, o Senhor é quem abençoa, é quem prospera. Então, ajuda, meu Deus, a esse povo, meu Pai, com essa palavra que está sendo pregada pelo Teu Espírito Santo aqui nessa manhã. Que todos que ouçam, Pai, todos que escutem, venham encontrar o resultado, meu Deus, daquilo que ele está procurando, Pai, de uma cura, de uma libertação, de uma porta de emprego, de tudo, Pai, que ele precisa, que o Senhor sabe do que a pessoa necessita. Então, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, Pai. Dá vitória a ele, eu te peço, nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que ele venha ter um final de semana abençoado para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fique crendo que Jesus Cristo está aí para te abençoar. Amém?